Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente aqui na Fonte TV e hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Começo perguntando, você sabe a diferença entre a alergia e a intoxicação alimentar? No programa Nossa Gente hoje nós vamos falar sobre essas duas doenças que são bastante comuns e podem causar sérias reações. Para falar sobre as causas, sintomas, tratamento e a prevenção desses problemas alimentares, eu converso com a alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia Regional Goiás, Maíra Ribeiro, e com o gastro, professor da Faculdade de Medicina da UFG e também da PUC, Américo Silvério. São dois médicos com a gente hoje no Nossa Gente e um minuto eu já volto para conversar sobre esse tema com eles. A intoxicação e a alergia alimentar são problemas graves na saúde, muita gente tem e às vezes nem sabe. Eles podem até matar se não tratados a tempo e de maneira correta. Veja na matéria. Você sabe diferenciar uma alergia de uma intoxicação alimentar? A alergia ou hipersensibilidade alimentar tem como sintomas a alteração da coloração da pele e o fechamento da garganta. No caso do filho dessa bióloga, a intolerância à proteína do leite, quando ele tinha 4 meses, resultou em sangue nas fezes. Como mãe, eu me preocupei no primeiro momento e procurei a pediatra que eu acompanhava para saber a respeito. E ela me indicou que procurasse um especialista, que o gastropediatra, para acompanhar esse processo. E a partir daí a gente começou com a suspeita da alergia à proteína do leite e a gente começou a fazer todo o acompanhamento e o tratamento que era adequado para ele. Com o passar do tempo e a alimentação com leite de soja, a criança passou a desenvolver alergia também ao produto. E isso fez com que todos os hábitos do filho fossem mudados. A partir daí a gente teve que entrar com uma fórmula especial, para ele estar conseguindo se alimentar normalmente. Uma campanha da Associação de Portadores de Alergias Alimentares reivindica da indústria de alimentação que coloque em cada rótulo dos produtos os ingredientes que aquele alimento foi feito. Isso facilita e muito a vida de quem tem uma alergia alimentar, porque ele vai poder saber especialmente que tipo de alimento pode ingerir. Dilamar, há alguns anos, vem sofrendo de um problema ainda não diagnosticado pelos médicos. Todas as vezes que ela come fora de casa, passa mal a noite toda. Ela conta que chegou a ir parar no hospital e receber medicamento na veia. Começa com uma dor de cabeça assim, muito forte, quase que uma enxaqueca, seguida de náusea e depois um desarranjo intestinal. Assim, de não poder parar na cama. É da cama para o banheiro ininterruptamente até amanhecer o dia e depois ir para um pronto-socorro tomar soro. Alguns tipos de alimentos ela simplesmente retirou de seu cardápio, como o camarão, o salmão e a maionese caseira. Eu não posso comer uma comida muito temperada, comida baiana, nordestina, especialmente o azeite de dendê, que eu já pude provar isso, passei mal na Bahia, algumas vezes ir para o pronto-socorro também em função disso. Peixe, salmão, que é um alimento tão adorável, mas é comer e passar mal. De acordo com esse especialista, normalmente as pessoas associam a diarreia a algo incomum que comeram no dia. Mas a intoxicação alimentar acontece por 2 motivos. Primeiro, por vírus, que contaminam a água e causam o rotavírus e outras doenças. O segundo, por bactérias, como a salmonela. Nesse caso, o alimento contaminado altera a flora bacteriana. A água e alguns alimentos podem estar contaminados com vírus e bactérias, que podem desencadear quadros de intoxicação alimentar. Então, a pessoa que tem que estar atenta a alguns alimentos, por exemplo, ovo cru. Ovo cru deve ser evitado, a ingesta de ovo cru. Proteínas, não só a proteína de carnes, mas a proteína do leite, leite e derivados. Água, a gente já falou, e maionese. Esses molhos também devem ficar atentos. Os sinais de alerta para procurar um médico são visíveis: febre e diarreia com sangue. A preocupação deve ser redobrada com os pequeninos, que são mais suscetíveis às contaminações. O paciente que desenvolve quadros diarreicos, de imediato, se esses quadros forem de uma frequência muito elevada, com mais de 8 evacuações diárias, ele já deve procurar um profissional. Se tiver
febre associada ao quadro ou sangue nas fezes, também já deve procurar um profissional de imediato. Dor abdominal, que é de grande intensidade, também deve levar esse paciente a um pronto-socorro. E desidratação. Para tratar desse assunto, como eu falei, eu estou recebendo aqui a doutora Maíra Rabelo, ela que é alergista e membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, e o doutor Américo Silvério, que é gastro e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e também da PUC, aqui do nosso estado. E eu vou começar com o doutor Américo, até para ele fazer uma diferença para a gente, o que seria alergia e intoxicação alimentar, né? Eu, por exemplo, tem muita gente que tem alergia ao leite, e não pode tomar leite, que se der tomar leite não sai do banheiro, reina muito tempo. E aí, doutor? Não, isso é verdade. É importante a gente fazer algumas diferenciações. Quando eu tenho uma alergia, eu tenho uma reação que ela é imunomediada, ela vem pela reação relacionada às células de defesa do nosso organismo, que detectam esse alimento como um alimento estranho e fazem uma reação no tubo digestivo e também em todo o corpo alérgica a esse alimento. A intoxicação alimentar... É uma coisa recorrente. Exatamente. Sempre que ele entrar em contato com aquele alimento, vai desencadear o processo. Às vezes esse paciente pode se alimentar daquele alimento e não ter nada, e numa segunda ou terceira exposição começar a ter o quadro alérgico. Então não necessariamente vai acontecer na primeira vez que comeu aquele tipo de alimento. Isso diferencia da intoxicação alimentar, onde a intoxicação alimentar é uma reação não esperada a um alimento em decorrência da presença de algum micro-organismo, né, uma bactéria, um vírus, ou de alguma toxina desses agentes que fazem uma reação no aparelho digestivo e acaba tendo sintomas relacionados a vômito, diarreia, pode levar a desidratação e uma série de outras alterações, sempre na dependência da intensidade e do tipo do agente que causou o quadro de intoxicação alimentar. Doutora Maíra, vamos aprofundar um pouquinho sobre a alergia nos alimentos. Eu tenho parentes meu próximo que não pode nem sequer sentir cheiro de frutos do mar. Se sentir cheiro de frutos do mar, tem crise asmática e por aí vai. Para parentes próximos. E aí, doutora, vai ficar pro resto da vida sem comer? Dependendo do tipo de alergia, sim. Como o doutor Américo explicou, né? A alergia, ela é uma reação do sistema de defesa do organismo. O sistema de defesa, ele interpreta aquela proteína do alimento como se fosse uma proteína estranha, uma proteína maléfica, né? E aí a gente tem essa reação exagerada a esses alimentos. E o quadro pode ser intestinal e pode ser um quadro disseminado, um quadro de pele, um quadro respiratório, dependendo do tipo de reação. Dependendo da idade do paciente, a gente tem as alergias mais frequentes e existe as chances de uma recuperação ou não. Nas crianças, por exemplo, as alergias mais comuns são das proteínas às quais elas são expostas primeiro. Então, por exemplo, o leite e o ovo são muito comuns. E são alergias que, com o amadurecimento da criança, elas vão se resolver naturalmente, em praticamente 100% É por isso que a mãe deve evitar, por exemplo, dar leite de vaca, né? Exatamente. O ideal é o leite materno. Claro, existem situações em que a mãe não tem condições de amamentar e que aí a gente vai complementar com leite de vaca. Mas a única coisa que comprovadamente, o único artifício que a gente pode usar para prevenir as alergias é o aleitamento materno. Mas algumas crianças ainda assim vão desenvolver. São alergias temporárias, alergias que se resolvem ao longo do tempo. Já a alergia que aparece no adulto e que aí entram os frutos do mar, as castanhas como os principais desencadeantes, elas são alergias permanentes e que podem levar a quadros muito graves, com exposição mínima à proteína, como você falou. Às vezes de ferver, de cozinhar, a proteína... Sentir o cheiro.
Isso, é mais o próprio cozimento acaba que a pessoa tem o contato respiratório, né, com o desencadeante e pode levar a quadros graves, então são alergias mais sérias. O pessoal da minha família aprendeu um macete, até para a senhora orientar a gente. Por exemplo, vai num restaurante e geralmente restaurante não tem aquele cuidado que nós temos em casa de fazer uma fritura de carne, de peixe separado, por exemplo, usa o mesmo óleo. Geralmente não, gente, a grande maioria dos restaurantes são assim. Então, esses meus 2 irmãos que têm essa alergia aprenderam a sempre dizer para o garçom: olha, eu tenho alergia, tem como você fazer o preparo do alimento diferenciado. Isso é importante? Isso é importantíssimo. Nesse tipo de alergia, são alergias por um mecanismo que leva a um risco de vida mesmo, por causa da gravidade das reações. O paciente tem que ser muito bem orientado aos cuidados com esses escapes. Eu ainda brinco com meus pacientes, eu falo, nem sempre a gente sabe o que a gente está comendo. E essas contaminações são muito frequentes. Às vezes ele nem usa o óleo, mas, por exemplo, você vai no restaurante self-service e a pessoa usou uma colher, né, usou alguma coisa que pode ter contaminado. Então, além desses cuidados em evitar esses escapes, é muito importante que essas pessoas que têm reação grave sejam orientadas a portar mesmo um medicamento para reações. A gente tem alguns no mercado que são dispositivos injetáveis, a pessoa aprende, a gente faz esse treinamento. Em caso de uma reação grave, ela já tem, parece uma canetinha mesmo, e aí a pessoa vai aplicar esse medicamento e procurar um pronto-socorro, porque às vezes os escapes são inevitáveis, né? Mas a gente sempre tenta orientar nesse sentido, evitar. Agora, como as alergias estão aumentando, a gente está vendo um aumento muito da frequência, talvez porque a gente está fazendo mais o diagnóstico também, muitos restaurantes já estão preparados para receber esse tipo de paciente e tem esses cuidados, né? Mas a gente tem que orientar sempre. Ok. Doutor Américo, na nossa matéria mostrou uma mulher que disse que se ela comer fora, certeza que ela vai passar mal, certeza que ela vai ter algum problema. Provavelmente alergia, imagino eu, alergia a alguma substância que é usada em temperos e por aí vai. Imagino eu, depois a doutora pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas nós temos que ter uma preocupação muito grande em comer fora, exatamente por causa dos preparos, se está limpando bem os alimentos e por aí vai. E falou também sobre a salmonela, que geralmente vem através da falta de limpeza correta dos alimentos e pode ser algo muito sério. Com certeza. Ali o doutor Rodrigo explicou bem, né? Nós temos alguns alimentos que, de certa forma, tem um risco maior de ser contaminado. Ele citou o ovo, maionese, que tem uma relação direta com a salmonela, que é uma bactéria que às vezes está presente, principalmente no intestino de algumas aves, então ela pode contaminar o ovo e pode ser um fator de transmissão. Inclusive a salmonela, nós já tivemos surtos importantes e graves históricos relacionados à salmonela, shigella, e elas ainda continuam realmente com um quadro importante de algumas diarreias, e que muitas das vezes são diarreias que precisam ficar internados, fazer tratamento, porque elas têm uma gravidade maior, uma vez que elas são causadas pelas bactérias, e essas bactérias podem acometer não só o intestino, mas todo o corpo, e tem infecção por todo o corpo. Agora também é sempre importante e às vezes difícil de fazer a diferenciação entre algumas coisas. Como a gente viu aqui, a gente tem a intoxicação alimentar, nós temos a alergia alimentar e nós podemos ter alguma intolerância alimentar, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem uma intolerância ao açúcar do leite da vaca, a lactose. Não quer dizer que ela seja alérgica ao leite da vaca. Ela tem uma dificuldade na produção da enzima que quebra o açúcar do leite da vaca. Então, aquele açúcar fica acumulado no intestino, ele vai ser fermentado, vai produzir mais gases, vai puxar água para dentro da luz intestinal e a pessoa vai ter diarreia. Mas não quer dizer que ela teve uma intoxicação alimentar ou que ela teve uma alergia. Eu também posso, então, ter essas intolerâncias, às vezes ao açúcar das frutas, né? A frutose, às vezes alguma intolerância a alguns tipos de gordura. Essa intolerância pode acontecer só uma vez?
Geralmente não. Normalmente uma vez que você tem essa intolerância é porque você tem uma dificuldade na absorção daquele alimento. Então a tendência é que aquilo seja uma coisa contínua, sempre você vai ter, sempre muito na dependência da quantidade, né? Se eu tomei muito leite, eu vou ter mais sintomas. Se eu tomei pouco leite, eu vou ter menos sintomas na intolerância à lactose. Diferente como a doutora Maíra, a professora Maíra comentou, que na intoxicação alimentar, na alergia alimentar, independe da quantidade, e sim do fato de ter o agente que eu sou alérgico. Então, às vezes, uma gota, como, por exemplo, ela mesmo falou, usou a colher que serviu um alimento, a fritura, com a mesma gordura, então isso pode fazer com que permaneça proteínas e desencadeie o quadro. A intolerância alimentar não, ela vai depender da quantidade. Doutor, antigamente a gente ouvia mais pai e mãe do que a turma nova. E uma das coisas que meus pais me ensinaram é que quando vai comer em restaurante, evite comer maionese, evite comer isso, aquilo, outro. Por quê? Porque não se sabe se a maionese está com data de validade vencida, aquelas coisas todas, que eu aprendi bem. Eu gosto muito daquela maionese que a gente costuma fazer, né, com batata, com não sei o quê, com legumes e põe a maionese, mas eu só como ela em casa, quando eu sei quem fez. Esses cuidados são importantes também na hora de se alimentar, doutor? Com certeza, eu acho assim. Tem algum alimento que a gente deveria evitar? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com alguns alimentos que têm maior risco para ter contaminação bacteriana, né? Então, por exemplo, o próprio ovo, a própria maionese, eles funcionam como se fosse um meio de cultura, um ambiente que facilita o crescimento da bactéria. Então, por exemplo, não é, às vezes, o restaurante que não tenha má condições ou que use produtos de má qualidade. A gente tem, às vezes, fatores climáticos, período muito quente, que facilita essa proliferação bacteriana. Então, eu posso estar num restaurante que faz todos os cuidados, mas que, às vezes, ou teve algum alimento mal preparado, ficou mal acondicionado. Até mesmo em casa, eu posso, às vezes, não guardar aquilo, deixar um tempo exposto e ser uma fonte de contaminação. Agora, realmente, eu acho que alguns alimentos que são mais predispostos a esse tipo, como principalmente aí os ovos, né, ou a maionese, são alimentos que têm que ser preteridos ou deixados de lado nesses locais. Eu acho que comer isso em casa acaba sendo mais seguro, né? Embora muitas das vezes a gente olhe ele lá no restaurante e dá uma vontade enorme, né? Mas é complicado. E também uma outra coisa importante que a gente tem que ter cuidado, não só por intoxicação, mas às vezes por contaminação, são as verduras e frutas também, né? Porque às vezes eu posso ter aí uma fonte de transmissão de alguns parasitas intestinais, como a própria giardia, que às vezes pode ser uma causa também de diarreia, de desconforto abdominal. Então, tem muito cuidado também com as frutas e verduras. Antigamente, doutor, o pessoal falava sempre que a gente tinha que comer comida assada, bem cozida, bem assada, né? Até para ajudar, não ter... Eu lembro, comer carne de porco tinha que ser bem assadinha, para não ter ovo solitário, por aí vai. Hoje está uma moda de comida crua, né? Principalmente comida asiática, por aí vai. E aí, doutor? Bom, aí é um problema de gosto, né? Sem dúvida alguma, eu acho que a cultura popular nossa, nós que vivemos num país com uma ingesta de carne muito grande, a gente sabe que a carne ela pode transmitir doenças, a toxoplasmose, pode transmitir a tênia. Então, realmente, o cuidado é importante. Eu acredito, assim, que depois que inventaram o fogo, o alimento tem que ser bem cozido, bem assado, bem preparado, né? O risco de se contaminar com alguma doença acaba sendo bem menor. Claro que hoje, com as fiscalizações nos locais de abate do gado, o controle sanitário maior, o risco dessas transmissões são menores. Mas, eventualmente, a gente ainda vê falar de alguns surtos de algumas doenças transmitidas, né, pela ingesta de carne crua ou mal cozida. Então, acho que isso deve ser evitado.
embora a gente saiba que a moda está crescendo. Exatamente, né? A moda está crescendo. Bom, doutora Maíra, que alimentos costumam causar alergia, geralmente, né? E de que forma essas alergias podem se manifestar? Os alimentos principais, como eu tinha falado antes, variam com a idade, os alimentos causadores. Nos bebês, os principais são antígenos proteicos, alérgenos proteicos, proteína de leite, proteína de ovo em primeiro lugar. Mas existem crianças que têm uma reatividade também com a soja, com o trigo, com o milho, que são alimentos que são expostos primeiro na dieta da criança. No adulto já são mais comuns o camarão, frutos do mar de uma forma geral, o peixe em algumas pessoas, as castanhas, amendoim e castanhas. Aqui no Brasil não é tão frequente, mais frequente nos Estados Unidos, que eles usam mais na dieta, né? Mas também pode acontecer uma persistência da alergia a esses alimentos infantis, como o ovo e o leite, em casos mais raros. Mas eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma outra parente minha. Não, minha família realmente de alergia, eu vou te falar. Tem muitos casos. E por incrível que pareça, eu sou que fui salvo da família, bom. literalmente. Mas meus filhos já começam a ter uma reação alérgica também. Bom, que se comer chocolate, qualquer que seja o chocolate, e a gente tem que ficar em cima, porque chocolate é gostoso, ninguém nega isso. Tem uma enxaqueca insuportável. Isso. Talvez seja a pessoa mais amorosa e carinhosa da minha família, que se torna, tadinha, sofre, mas é só um tabletinho, Tem isso, doutora? Sim, na enxaqueca existem alguns alimentos que podem ser associados às crises, entre eles o chocolate, mas tem uma lista muito grande. Agora, é importante diferenciar esse tipo de reação da alergia. Não é alergia, então? Não é alergia. O que acontece? Muitas vezes as pessoas interpretam qualquer reação que ela tem a algum alimento como alergia. Por exemplo, os frutos do mar. A gente mora em Goiás, né? Então, é um alimento que vem de fora e a gente não sabe como que é esse transporte. Muitas vezes são alimentos que podem ter contaminações, como o Américo explicou. Então, é muito mais frequente uma intoxicação ao fruto do mar do que uma alergia propriamente dita, e as pessoas confundem realmente, né? Então, existem vários tipos de sintomas que podem ser desencadeados por alimentos que não alergia. A enxaqueca, existe essa associação, inclusive quando a gente estuda, tem uma lista de alimentos que pode estar associado a um desencadeamento de crise em algumas pessoas. Mas não é uma reação que é do organismo contra o alimento, né? É uma associação que foi observada, né? É diferente da alergia. Então, o que ela vai ter é uma dor de cabeça, ela não vai ter sintomas alérgicos. Quais seriam esses sintomas alérgicos? Então, quando que a gente vai pensar em uma alergia? São muito comuns as reações de pele, né? A maioria, até 80% dos pacientes vão ter alguma manifestação de pele, que podem ser placas vermelhas, é muito comum a coceira, o prurido. Então, porque aquele paciente que come o alimento, em algumas horas, geralmente são reações rápidas, mas podem ser mais tardias, eles vão desenvolver uma coceira na pele, placas, pode inchar, que é a grande preocupação, né? Que é aquele angedema, o edema de via aérea, que pode levar o paciente a ter um quadro até mais grave, né, de ameaçar a vida, mas também os sintomas gastrointestinais. Ele pode ter vômito, diarreia, por quê? Como o organismo reconhece aquele alimento como estranho, ele vai tentar eliminar, então estimula os vômitos, diarreias, e em reações mais tardias pode acontecer também um quadro de uma inflamação intestinal importante, com sangramento nas fezes, com muco nas fezes. Alergia alimentar pode matar, doutora? Pode matar. A senhora falou de edema de glote aí, vou falar, lembrei que não sou tão salvo assim. Eu chupei aquelas balinhas uma vez, menino, 14 para 15 anos, eu chupei uma balinha daquelas extra forte e deu edema de glote. Aí tive que correr, meus pais tiveram que correr comigo pro pronto-socorro e tudo mais, porque eu não conseguia nem respirar. Me deram
antialérgico, não sei, na veia provavelmente e melhorou. Aí nunca mais, até hoje me oferece, nunca mais. Talvez seja isso uma coisa que as pessoas precisam aprender também, né? Falar não quando tem uma alergia. Nesse caso, é mais provável que tenha sido uma reação local mesmo, irritativa, porque alguns tipos de alimento têm esse poder também de irritação, às vezes não teve essa participação do sistema de defesa. Mas é uma reação rápida e que confunde também, né? Mas nas alergias pode acontecer em alguns tipos de alergia. Ainda dentro das alergias, o Américo classificou muito bem os tipos de reação a alimento. Dentro das alergias, a gente ainda tem grupos de alergias diferentes. Tem uma alergia que é mais precoce e que pode causar esse edema de glote, o choque anafilático, e que é a que a gente se preocupa mais, porque é uma reação que pode matar em minutos, né? A gente fala até que são uma das alergias que matam. Existem reações mais tardias, que seria mediada por outro mecanismo, né? Reações mediadas por células, mas que podem ser tão graves quanto. Mas não existe esse risco iminente ao se alimentar. É uma reação que vai levar a danos crônicos para o paciente. Então, pode desnutrir, pode ter quadros graves de diarreia, mas não tem esse risco tão importante. Então, a gente se preocupa realmente com esses pacientes com reações precoces, né? E mesmo porque são reações que devem ser evitadas. Então, o paciente tem que ter o conhecimento, tem que evitar. Muitas vezes o paciente tenta ingerir de novo numa festa, num ambiente que eles acham que pode se resolver. Então, é muito importante a não exposição e muito importante o esclarecimento de um plano de emergência. O que ele vai fazer se ele ingerir esse alimento acidentalmente? Então, a gente fornece esse kit, esse remédio que ele usa na emergência. A família é importante para ajudar também. Muito importante. Toda vez que eu faço o treinamento desse plano de emergência com o paciente, eu peço um familiar. Porque se o paciente estiver desenvolvendo uma reação, essa reação pode ser muito rápida, ele pode não ter tempo para ele mesmo tomar a conduta. Então, um familiar geralmente é treinado também nesses casos. Perfeito. Meu tempo está estourando, então eu só quero fazer uma pergunta para o doutor Américo aqui, para a gente, até para encerrar o programa, porque brasileiros gostam de se automedicar, né? Acho que ele vem da nossa herança dos índios, de pagelança e por aí vai. E aí sentiu uma gastrite, sentiu uma dor no estômago, sentiu uma azia, o que a gente faz? Toma omeprazol, né? Corre e tal. E aí, doutor? Esse é o caminho certo mesmo? Porque o omeprazol, na verdade, é só dar aquele alívio, né? Não resolve o problema. Bom, é importante a gente ter algumas noções. A automedicação, ela pode ser perigosa, né? Eu posso estar tomando um medicamento que vai me fazer mal por associar com algum outro remédio que eu já estou tomando e desencadear complicações, pode fazer com que haja alguma alteração no corpo, um parefeito dele grave, ou às vezes eu posso estar tomando de forma desnecessária o remédio, pode ser uma medicação que não vai aliviar ou tratar aqueles sintomas meus. Acredito assim, sempre quando a gente tiver alguma sintomatologia que está um pouco mais continuada, apresentando com maior frequência, o mais prudente é realmente buscar o médico para poder ser orientado e tratado. Às vezes isso vai acontecer num momento de urgência, então a gente tem que procurar um socorro, não tomar leite, doutor, leite, chá de batata inglesa, etc e tal. A gente tem, como a gente até falou na questão anterior dos alimentos assados, né? Nós temos uma cultura muito grande de ambiente de curandeiros, de pajés, de toda essa parte, e a automedicação é uma coisa que acontece muito. Às vezes, algumas dessas candidíases populares têm algum fundamento, mas às vezes não. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque dependendo do que vai estar tomando, pode até agravar um pouco os sintomas. E pode camuflar, né? Você pode ter um problema sério no estômago, e tomar um remédio que vai trazer aquele alívio, momentâneo, mas não vai resolver o problema, né, doutor? Com certeza. E o problema não resolvido, não tratado, só a tendência é o quê? Piorar. A gente pode ter uma condição que às vezes no início é simples de ser tratada, ela acaba ganhando alguma
dimensão piora, aumenta e acaba tendo um tratamento mais difícil depois na sequência, né? É importante cuidar. Perfeito. Quero agradecer a participação aqui da doutora Maíra Rabelo, alergista e membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia Regional Goiás. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Agradeço também ao doutor Américo Silveira, ele é gastro e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal e também da PUC Goiás. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é muito importante que nós, da área de saúde, sempre estejamos orientando, né, porque acho que faz parte, inclusive, da nossa obrigação como profissional, a orientação à população. E sempre os meios de comunicação são uma forma muito eficaz disso, que a gente consegue abranger uma maior quantidade de pessoas que às vezes têm uma dificuldade para poder estar acessando ao meio de saúde, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, deixo à disposição, né, inclusive a própria Sociedade Goiana de Gastroenterologia e de Endoscopia. Boa noite, obrigado. Agradeço e, como eu sempre falo no final do programa, quando eu trago um médico aqui, é melhor você ter um probleminha aí no médico, o médico falar para você que é bobagem, volta para casa, toma água, do que você não ir e depois ser tarde demais. Então eu sempre insisto aqui, é uma opinião minha, eu sou casado com uma médica, por isso que eu fico insistindo nisso. Eu sei, se deu alguma coisinha, deu uma coceira, deu uma dor, deu isso, aquilo outro, no caso aqui que nós estamos falando de alimentação, se deu alguma coisa, vai no médico. Se o médico falar para você, para de comer isso, beleza, ótimo, graças a Deus. É melhor do que depois você passar mal constantemente e aí o médico não poder fazer nada a respeito. Que Deus te abençoe, até amanhã.